Salve, salve, rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E aí, meus bebês, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, deixa eu contar pra vocês aqui uma historinha, um causo que aconteceu ontem, sexta-feira, né? Dia 29/6/2024, era mais ou menos esse horário. Eu tô gravando agora 18h51. E aí um cara que trabalhou comigo há uns anos atrás mandou mensagem pra mim. Inclusive, obrigado aí, ele sabe quem ele é, né? Porque quando eu tava precisando aí daquele apoio, que eu tava com problema lá com o banco e conta bloqueada, ele foi uma pessoa que foi bem generosa aí, doou pra mim aí, lá naquela situação. Ele tinha algumas horas comigo de consultoria, naquele esquema lá que eu tinha feito de cada R$ 100 lá você ganhava uma hora de consultoria. Ele tinha 2 horinhas ali comigo, né? Que ele tava guardando quando ele fosse fazer uma reorganização lá na empresa dele. Ele é dono de um pequeno provedor lá no interior do Nordeste. E o que aconteceu? Ele começou a usar Proxmox, mas sabe como é que é, né, pessoal? Você começa a usar, acha que vai ter tempo de estudar, não tem, bota o negócio lá, fica funcionando até o dia que para de funcionar, né? O que aconteceu? Ele rodava nesse Proxmox algumas VMs, uma delas era muito importante, que é um sistema para autenticar a conexão dos usuários lá do provedor dele. Então quem estava conectado no provedor dele, continuou conectado. Quem por algum motivo desconectou, a sessão expirou e tentava reconectar, não estava conseguindo. Então ele estava doido porque quanto mais tempo passasse, mais problema ia dar para outros clientes, né? No primeiro momento afetou pouca gente, mas à medida que as sessões fossem expirando, isso aí ia escalar muito rapidamente. E ele tinha o backup dessa aplicação sendo feito lá no S3 da Amazon, só que ele teve que viajar, cuidar de um projeto fora, né, lá da cidadezinha dele. O que acontece é que ele teve um problema lá no cartão internacional dele. O cartão, acho que bloqueou para compra internacional, alguma coisa do tipo. A Amazon, nesse período, tentou renovar, né? Tentou cobrar o mensal lá dele, não conseguiu. Aí bloqueou a conta dele e todos os serviços. Aí o S3, onde ele fazia o backup, ficou indisponível. E aí ele passou uns 15 dias fora, ficou esse tempo todo sem backup. Quando ele voltou, né, ele não tinha visto e aí parou o Proxmox. O que ele tinha, pessoal? Ele tinha um Proxmox com uma controladora RAID, eu acho que era da Aptec, um modelo bem antigo, e ele tinha 8 discos nessa controladora. Ele tinha um RAID com 4 discos, RAID 5 com 4 discos, e tinha um outro RAID 5 com 4 discos de tamanho diferente. No primeiro RAID, ele tinha a instalação do Proxmox e algumas VMs. No segundo RAID, ele tinha essa VM importante e uma outra que era de teste. E aí o RAID que tinha o Proxmox morreu. Então isso é um problema de controladora de RAID. O hardware, né? Que se você não tem um sistema operacional que suporta as ferramentas de recuperação, você tem que dar boot para todo o resto que não foi afetado por aquele array que está com problema, para entrar na controladora, ver o que tem de processo de recuperação ali, e aí você starta esse processo às vezes demora dias, e enquanto isso aquele servidor e tudo que está nele está parado. Se ele estivesse usando o ZFS, o MDADM ou outro tipo de solução para fazer um array, ele poderia ter deixado rodando direto na linha de comando do Linux lá do Proxmox, tá? Ou se ele tivesse uma controladora mais recente que tivesse ferramentas para Linux, ele poderia ter mandado os comandos de dentro do Linux. O pior é que depois do processo de resync, que era a única opção de recuperação lá dentro da controladora, e o resync tem um problema, né? O que o resync faz? Ele pega os teus HDs, lê, ressincroniza e refaz o hash, refaz a redundância, né, do array e pronto. Se você colocou um disco corrompido ali e manda fazer o resync, ele vai corromper tudo. Eu suspeito que ele teve problema em um disco, o RAID dele ficou talvez trabalhando ali degradado, ele não viu porque não tem um monitoramento configurado provavelmente, e falhou um outro disco e ele perdeu o array inteiro. E aí quando ele perdeu foi que ele notou o problema, né? Enfim, esse array morreu. O que eu poderia fazer se a VM tivesse nesse array? Poderia acender uma vela, né, e rezar com ele, pedindo para Deus ter piedade da alma dele, né, alguma coisa do tipo, porque não tem muito o que fazer. Ele talvez conseguisse recuperar os dados se ele tivesse um contrato com a Adaptec para mandar os discos para lá para o pessoal tentar remontar o array, ou tentar mandar para algum lugar que faz recuperação de disco, para ver se os caras conseguiram recuperar os dados. Entretanto,
Essa galera que faz recuperação de dados, normalmente faz recuperação de dados de disco isolado, não tá acostumado a trabalhar com RAID, tá? Isso é uma outra coisa que vocês têm que levar em consideração. Eu já tive problema de perder um disco e substituir, ou perder mais de um disco e conseguir montar parcialmente o array e conseguir recuperar alguma coisa utilizando o MD-ADM. Hoje, para casa, para facilitar a vida da galera, eu prefiro uma combinação de MergeFS com SnapHide, porque se eu perco alguns discos, perco o disco que tem o SnapHide, que é o equivalente lá da redundância do RAID 5, os meus discos que eu não perdi, os dados que estão nele estão acessíveis diretamente. Coloquei em qualquer máquina que lê o formato que está formatado o HD, seja FAT, seja Linux, né? Eu consigo navegar e puxar os meus dados diretamente, entendeu? Então, de um ponto de vista de performance, talvez não seja o melhor, mas como a gente está tratando aí geralmente com um servidorzinho tipo esse aqui que eu tô vendendo, o case, né? Para você montar, que é o NAS PD01, que é um case feito em PETG e ABS, na impressora 3D, onde você consegue montar uma placa-mãe mini ITX com uma fonte flex e até 8 discos, tá? Esses carinhas aqui, não adianta você ter uma performance estelar de disco, de cache, de tudo mais, porque a gente está falando aqui de uma placa de rede de 1 gigabit que normalmente vai ser o teu gargalo. Nem a CPU, o Celeron, que tem aqui, nem o 8 GB de memória que eu tenho nesse cara, chega a ser gargalo. O gargalo é a rede, normalmente, tá? Então, convenhamos, a maioria de vocês aí não tem 10 gigabits na rede, nem em casa, nem no trabalho. Trabalha com 1 gigabit. Esses caras aqui são basicamente adequados para isso daí. Você não vai sentir muita diferença do MergeFS pro MD-ADM, pro hardware RAID, com uma placa de rede de 1 gigabit, tá? Todos eles são capazes de suprir tua demanda de I/O de disco para mandar para a rede. O que você talvez até tenha benefício usando o MergeFS é que com ele é muito mais fácil colocar um SSD para ser cache. Então tudo que você gravar vai gravar no SSD, tudo que você lê que já tiver no SSD vai ser lido do SSD, e aí a gente coloca um scriptzinho para rodar aqui, que ele roda ali de 1 em 1 hora. No meu caso aqui eu configurei o meu para quando o SSD tá com mais de 75% de uso, ele vai e move alguns arquivos para deixar o SSD com 50% de uso. E aí ele dá preferência em mover os arquivos mais antigos que foram menos acessados. Então com isso eu consigo ter uma performance bem legal utilizando esse tipo de coisa. Mas voltando lá pro caso do meu amigo, ele também não tinha, pessoal, backup. Ah, pô, eu ia configurar o Proxmox Backup, nunca cheguei a ter tempo de configurar e tal. O Proxmox Backup eu tentei usar também, só que ele é bem legal porque ele faz backup full, né, que ele lê a máquina inteira e gera o backup completo. E aí você pode fazer backup incremental, que ele faz o que mudou do último backup da máquina para agora, né? Tem o diferencial, que ele pega o que mudou do full para hoje e faz ali o backup, e ele faz deduplicação, faz esse tipo de coisa. Só que normalmente você precisa ter um servidor dedicado para ele, com uma certa quantidade de memória e disco na barriga, tá? Então os discos que você coloca para o Proxmox Backup tem que estar dentro do servidor do Proxmox Backup. Se você tem um outro servidor de Proxmox Backup, ele tem que ter os próprios discos dele. Então eu não consigo, por exemplo, ter um servidor NAS com vários discos ali, com redundância, replicado com outro NAS, por exemplo, tipo um TrueNAS, um Open Media Vault, usar um compartilhamento de rede, NFS, SMB, para esse fim do Proxmox Backup. Não consigo. Se eu tiver errado, me mandem a documentação aí, o link da documentação, porque faz mais ou menos um ano que eu tentei testar e ainda não tinha essa possibilidade, tá? Só disco na barriga. Só que é o seguinte, o Proxmox, ele consegue fazer backup full, que é o backup da máquina inteira, diretamente num compartilhamento de rede NFS ou SMB. Então, se ele tivesse ali um notebook com Windows 10 compartilhando o disco local do notebook, um Linux com Debian compartilhando o NFS, um Open Media Vault, um TrueNAS, qualquer coisa que fornecesse um compartilhamento de rede, um NAS comprado da China, daqueles de um disco, de 2 discos, qualquer coisa que fornecesse um compartilhamento de rede NFS ou SMB, ele poderia estar tirando o backup da máquina dele pelo menos uma vez por dia. Ah, beleza, o meu backup na nuvem
falhou, mas aí eu posso restaurar a máquina inteira nesse Proxmox ou em outro Proxmox, entendeu? Facilmente, montando lá o compartilhamento, navegando, clicando lá no backup e restaurando. Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a fazer o backup via rede, agendado, né? Você cria lá um job, diz, olha, eu vou rodar o backup todo dia, tal hora, ou de tantas e tantas horas, quero que guarde os 10 últimos backups na rede. Eu vou ensinar vocês a fazer isso num vídeo. E também vou fazer um outro vídeo ensinando a mesma coisa para o VMware. Se você tem um VMware ESXi, né, por exemplo, você consegue instalar em cima de uma VM Windows 10, por exemplo, o Vim Community Edition, que faz backup de até 10 VMs, mapear um NFS, né, um compartilhamento de rede NFS no Linux ou SMB no Windows aí. Você escolhe diretamente o teu ESXi, mesmo sem vCenter, pode ser o ESXi Free, e você consegue selecionar até 10 VMs ali para ele fazer o backup. Aí ele faz com todas as features do Vim, né? Full, incremental, diferencial, deduplicação, compressão. E outra coisa, se você não tem ainda nada de virtualização, não vai para o VMware, porque a Broadcom comprou a VMware e ela acabou com o VMware ESXi, né, o hypervisor gratuito. Você consegue baixar a ISO por aí, instalar, mas você não consegue mais ir lá e gerar uma licença free que deixava ele funcionando para sempre. O teu servidor vai funcionar 60 dias e vai parar. Muitas vezes a galera instala, enche de VM, não sabe disso, quando dá 60 dias ele para. Não vá para VMware se você já não tem um VMware com a licença free aplicada aí, tá? E aí, pessoal, lá no meu amigo, o que deu pra gente fazer? Ele tinha um HD externo do Windows, que ele tentou meter lá no Proxmox. Ele estava reconhecendo, mas ele estava reconhecendo como LVM. A gente instalou o drive do NTFS. Depois disso, começou a dar problema lá na USB. E esse HD não funcionou, a gente perdeu o maior tempo. A gente teve que pegar um Debian que ele tinha lá de outra coisa, lá no VMware que ele tinha lá, XZ Free. Tinha um espacinho lá em disco. Eu instalei o NFS, configurei, criei uma pasta e compartilhei essa pasta via NFS. Eu montei essa pasta na mão, lá no Proxmox dele. Esse Proxmox que morreu, ele colocou um SD card para dar boot, instalou o Proxmox nesse SD card e a gente tinha acesso lá pela linha de comando à partição lá que tinha o disco da VM dele. A configuração da VM perdeu junto com o boot, tá? Aquela configuração, placa de rede, MAC address, quantas CPUs tem, aquilo ali fica dentro da partição de boot do Proxmox. Você pode exportar aquilo, quando você tira o backup, essa configuração vai junto e tal, mas se você não exportou, não tem backup, ela morreu junto com o Proxmox dele. O que a gente fez? A gente montou o NFS, eu mapeei e tal, rodei um comandinho lá para descobrir o path daquele disco virtual, e aí rodei um outro comando do que o meu image, onde eu passei o path e mandei gerar lá no NFS, lá na pastinha que eu montei com o NFS, um disco virtual .qq2, né? QCOW2, que é o formatinho lá do KVM e é suportado pelo VirtualBox. Esperou um tempão, né? Exportando pela rede, demorou pra caramba. Depois que ele exportou, eu fui lá no Windows 11, no notebook dele, peguei o FileZilla, né? Copiei. Aí nesse caso, eu recomendo que você não use o SCP, use o SFTP, que é muito mais rápido. Aí beleza, a gente puxou uma partição lá do notebook dele, instalamos o VirtualBox, eu criei uma VM, mapeei o arquivo, deu boot, a máquina subiu, mas subiu sem rede, porque o dispositivo, o MAC address e o nome do device lá dentro do Linux mudou, né? Ele logou, a gente mudou a senha de root para ficar mais fácil, que era uma senha complicada lá. Eu entrei no arquivo Network Interfaces, ajustei o nome da placa de rede lá, a gente restartou o serviço de rede e voltou o IP que estava antes. A gente teve mais um probleminha lá, que ele, para variar, tinha um dock station ligado no notebook e a rede estava indo por esse dock station. Eu tinha colocado a bridge para usar a placa Realtek interna do notebook, não estava funcionando. A gente perdeu mais 1 hora e pouco até se tocar disso, mas depois que a gente trocou lá o dispositivo funcionou normal. Ele conseguiu
colocar, né, usuários dele para autenticar utilizando a máquina virtual que ficou rodando no notebook dele. A gente deixou convertendo aquele disco virtual para o formato do VMware, para ele copiar lá para o VMware dele. Aí depois ele ia ter que converter, o QEMU converte para o formato do VMware, do Workstation. Aí depois que você copia lá para o VMware SXI, tem um outro comando para converter para o formato do SXI o disco. Cara, um monte de complicaçãozinha, né? Que se tivesse um backup era assim para restaurar. E a gente ficou 5 horas, tá? A gente começou ali mais ou menos umas 19 horas e acabou meia-noite. E aí, no final das contas, ele deixou rodando a conversão para o VMware de madrugada, deixou rodando o provedor dele com a VM que estava no VirtualBox, no notebook lá dele, foi dormir, no outro dia ele acordou, subiu o serviço lá no VMware, migrou lá para usar a máquina virtual do VMware. Outro detalhe, essa aplicação dele, ela é registrada a licença pelo MAC address da VM, o MAC address da placa de rede do servidor onde ela está rodando. Como mudou o MAC address, ele, antes de dormir, teve que ligar lá no suporte para os caras transferirem a licença para a VM lá do VirtualBox, e depois que ele terminou de configurar e restaurar o backup lá na VM do VMware, ele teve que ligar para transferir a licença de novo, né? Então assim, cara, se você tem um backup, você restaura com o mesmo Mac, com tudo igual, e não teria nenhum desses problemas. Então fica a lição, né? Se você está acostumado a trabalhar com VMware e você quer mudar para o Proxmox, primeiro monta um servidor de lab e coloca lá coisas que não vão gerar impacto para o teu negócio se aquele servidor parar ou se você fizer uma cagada. Se você quer migrar, estuda a ferramenta. Lê a documentação do Proxmox, ela é muito boa. Ele até comentou comigo, porque a documentação é ruinzinha. Eu falei, cara, você leu? Não li. Não, ela não é ruim, ela é boa, a documentação é bem explicadinha, tem tudo lá. Tudo que eu aprendi a mexer no Proxmox, mesmo coisas que eu vi em fórum, depois eu fui ver e estava lá bem explicadinho na documentação. Então é importante, pessoal, ler a documentação dos produtos. Eu sei que é legal instalar e sair usando, sair clicando, mas quando as coisas dão certo é maravilhoso, né? Na hora que der errado e você não tem conhecimento, você não tem a base, não entende como é que funciona, aí dá ruim, né? Se eu não tivesse ido ajudar ele, se ele não tivesse o meu contato, se ele não me conhecesse, ele ia ter que instalar tudo do zero, ia ter que recadastrar todos os clientes dele, ia ter que pedir para todo mundo trocar de senha. Cara, ia ser foda. Dependendo do que você perde, o teu negócio pode ir pro saco, né? Pode ir pra falência, porque pode ser uma informação irrecuperável. Já era, bicho. Isso aí muitas vezes quebra o negócio da pessoa, entendeu? Então o backup é muito importante, pessoal. Novamente, não tem muita grana para investir em backup, vê o meu vídeo, vou deixar o card passando aqui, ó, como montar ali um NAS usando esse meu gabinete com 1.700 e poucos reais, tá? No dia que eu gravei o vídeo, tá? Pode ser que hoje seja um pouco mais, um pouco menos, e você vai ter que investir em disco. Pessoal, pelo amor de Deus, não pega disco velho que você saiu catando de máquina e coloca no teu armazenamento, não. Compra disco novo. O meu aqui é um monte de disco velho. Eu tô falando, mas eu não faço, tá? Tem disco aqui meu que tem mais de 10 anos que eu tá em uso. Pode morrer de um dia para o outro, né? Só que eu não tenho nada muito importante. Eu tenho backup dos vídeos que eu já lancei no YouTube. Eu tenho filme que eu baixo aqui para assistir, série que eu baixo para assistir. Tem umas fotos de família que eu vou ficar triste se perder. Mas assim, eu não vou à falência, né? Não vou perder nada. Algumas coisas são insubstituíveis, mas nada que seja fatal, entendeu? A vida de ninguém tá atrelada com essas informações se eu perder e tudo mais. E é isso, né, pessoal? Então assim, se você tem um negócio, você tem que investir em infraestrutura. Não dá para você querer ter um negócio, ganhar dinheiro, vender as coisas pro cliente, prometer as coisas pro cliente, às vezes trazer dado do cliente para armazenar na tua estrutura como backup e ter um monte de sucata de coisa reaproveitada. Aí é foda, né? Porque assim, quando são as suas coisas que você perde, beleza. E quando você promete pro pessoal que vai trazer backup para dentro e a tua estrutura é uma bagunça, não tem replicação, não tem redundância, não tem nada, você tá confiando só ali nos discos, nos RAIDs, nos EFS da vida e dá ruim. Como é que você faz? Aí é foda, né? Aí é complicado.
Mas é isso, pessoal. Espero que essa história, né, acabou tendo um final feliz, que ele conseguiu não perder muita coisa. Ele perdeu ali os 4 dias de cadastro de cliente novo, que ele teve que fazer o input de novo, mas poderia ter sido, assim, um desastre, né? Acabou que a gente conseguiu ajudar ele a recuperar aí as informações e a VM dele, né? Mas, assim, eu vi uma hora ali do negócio, não tem jeito, tá? E é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve. Esse negócio todo. Fui, valeu, tchau.